Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe o que são personas e para que elas servem no processo de UX Design? E jornada do usuário? Você sabe em qual etapa ela deve ser feita? É sobre esses dois assuntos que vamos nos debruçar hoje aqui nesse episódio. E para somar com a gente, eu convidei uma pessoa incrível. Ela é Lead Service Designer e Researcher e professora de MBA em Pesquisa de Design. Salve, salve, Raquel Bernabó. Alô, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende aí da hora que você tá ouvindo isso. Mas, enfim, tô aqui, tô muito feliz de estar aqui com você, Luan. Vamos trocar uma ideia aí sobre esses artefatos, jornadas do persona. Boa, a galera gosta bastante aí dessas ferramentas e só que às vezes a galera tem dúvida também quando usar, como usar, de que forma. Será que a gente sempre tem que estar usando essas ferramentas em todos os lugares, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Mas antes eu quero deixar um recadinho aí pra galera, pra quem gosta aqui do Papo de UX e quer contribuir de alguma forma, você pode contribuir doando algum valor pro pix@papodeux.com.br, ou se você não quiser doar com grana, você pode dar like, que like é de graça, não quebra o dedo, você pode deixar o seu like aí. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem as estrelinhas. Em outras plataformas de podcast você pode começar a seguir a gente também, que é muito legal e muito bacana para você ficar por dentro de todas as novidades e todos os episódios que são lançados. Você recebe uma notificação e fica por dentro de tudo que acontece por aqui. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para a gente. Muito legal, né, galera? E Raquel, antes da gente entrar aí nesse universo dessas ferramentas, jornada do usuário, personas e etc. Conta um pouquinho como que você começou a sua carreira, por que você quis entrar nessa área, como é que foi esse rolê todo aí, até chegar a se tornar agora, né, tipo, professora de MBA, você sempre gostou dessa questão de educação, como é que foi essa sua jornada toda? Falando de jornada, né? Vamos contar um pouquinho da minha aqui. Então, menino, eu sou designer de formação, né? Eu saí do colégio já direto para fazer design gráfico, lá em Salvador, eu sou de Salvador. E, enfim, me formei em design gráfico, meu pai é designer, então isso já veio aí um pouquinho dessa influência, né, de família. E desde pequena ele tinha Mac, tipo, eu tinha 7, 8 anos de idade, meu pai tinha Mac em casa, que era um negócio que eu não via acontecendo, né? Então eu ficava meio vidrada ali naquele negócio de Photoshop, de não sei o quê, as coisas que ele fazia, ele trabalhava com publicidade, então ele fazia umas campanhas assim, que eu achava o máximo, né, que eu mexia em Photoshop e tudo mais, e fui me interessando por isso, e aí eu resolvi entrar na faculdade de design logo que eu saí do colégio. E atuei com design minha vida inteira, assim, eu fiz um bico ou outro na época ali, antes de começar a estagiar, mas minha vida profissional mesmo sempre foi muito voltada para design, só que em design gráfico, né? Em Salvador. Então, para quem está ouvindo do Nordeste, principalmente de Salvador, dos interiores, mas sabe que é difícil, né? É uma região que as oportunidades elas não estão ali super em ebulição quanto aqui em São Paulo. Então, eu dei sorte de ter algumas oportunidades na área assim, de design. Eu trabalhei em uma editora infantil, que eu adorava, eu era diagramadora na época. Gostava muito de trabalhar justamente pelo que você falou, Luan, de ter esse viés de educação. Eu não atuava com educação diretamente, mas eu atuava no backstage ali, né, fazendo diagramação de livro paradidático, livro didático. Na editora que eu trabalhava, o projeto que eu fazia, né, de diagramação, era um projeto que, além dos livros, eles davam treinamento para os professores, workshops nas escolas públicas, e eu tive a oportunidade de participar. Então, isso foi me encantando, assim, me abrindo os olhos para a potência que tem a educação, né? Mas até então eu não dava aula e tudo mais. E com o tempo, essa história de diagramação, editoração de livros e tudo mais, foi me enchendo um pouquinho o saco. Apesar de ter esse propósito muito bacana aí de educação e tudo mais, mas eu ficava muito naquela ponta braçal ali, né? De ficar
pegando texto e diagramando e fazendo uma parte ali que comecei a me sentir um pouquinho desestimulada. E aí eu comecei a procurar coisas para fazer diferentes dentro do design, né? Essa insatisfação, assim, veio também do local, né? Lá em Salvador, como eu falei, não tinha tanto mercado na época, isso era lá 2011, 2012. Então eu tentava sair da editora, mas era para ir para agências pequenininhas ali, que também tinha uma rotina super difícil, de ficar trabalhando 16 horas por dia. Tinha muitos colegas que saíram da faculdade para trabalhar em agência e tinha um ritmo bem frenético. Eu falava, eu não quero isso para mim, eu preciso de outra coisa. Então, e também para ganhar pouco, enfim, eram frustrações que eu tinha ali com o mercado que me fizeram buscar outras realidades. E aí uma das coisas que eu pensei foi isso. Eu falei, bom, não estou achando nada aqui na minha área, mas eu também não quero deixar de trabalhar com design, que sempre foi a área que eu gostei. Então vou embora, eu vou pegar as malas e vou me embora. Aí comecei a procurar vaga de design fora do Brasil, na época, né, já 10 anos atrás. Já não tinha vaga de design gráfico, era muito difícil, assim. Você entrava nos sites de lista de emprego e era tipo UX UI, UX UI, e eu nem sabia o que era isso direito, assim. Não tinha esse conceito muito claro. Então eu falei, bom, só tem vaga disso aí, né? Uma vaga ou outra que tem de design gráfico, eu vou tentar entender que diabo é esse negócio de UX UI aí, o Shui, vamos ver o que é. Aí comecei a estudar, comecei devagarzinho ali nas coisas que tinha de graça, artigo, enfim, tentava entender ali. Tinha muito pouco material em português, mas tinha um curso ou outro. Eu lembro que eu fiz um curso da Tintec, que o Eduardo acho que ainda está até no ar esse curso, foi um dos cursos que eu fiz na época. Isso aí já era 2016, por aí. E fui fazendo essas coisinhas de graça, assim. Só que as primeiras vezes que eu vi os materiais de UX, minha cabeça deu uma explodida, assim. Falei, meu Deus, como assim, sabe? Tipo, existem... Tipo, dá para design gerar um impacto muito maior que eu ficar ali nas folhinhas de livro, né? Eu consigo pensar projeto, eu consigo gerar empatia, enfim, movimentar negócios, enfim, o design consegue viabilizar coisas que até então eu não fazia a menor ideia que ia, né? Por mais que eu tivesse aquele pensamento já de problema, de entender, tentar me colocar no lugar da pessoa que ia consumir aquilo e tudo mais, mas eu ainda não tinha estruturado o que era uma pesquisa, o que era um projeto de design mesmo, de estratégia e tudo mais. Então, quando eu comecei a estudar, minha cabeça já falou, meu Deus do céu, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu falei, não, eu vou levar isso a sério, não quero mais ficar só nos grátis aqui, nos artigos em inglês e tudo mais, eu quero fazer um negócio mais sério. Aí eu vim para São Paulo, fiz um curso de UX, era um bootcamp mais rápido, assim, e aí eu consegui, já nesse bootcamp, não lembro se era bootcamp, se era enfim, o termo qual era, não lembro, mas foi um curso mais intensivo, assim, de UX, eram 20 dias direto, presencial, na época era muito pouca coisa online. E aí eu fiz esse curso, no final eu consegui ter uma proposta de emprego, porque o curso, a gente apresentava um projeto no final, e aí, nesse dia que a gente foi apresentar um projeto que eu nem ia vir, que eu estava em Salvador, já tinha voltado, mas por acaso deu certo lá, umas férias eu vim. E aí eu vim, e aí tive essa proposta de emprego. Eu era funcionária pública na época, eu já não estava mais na editora, porque justamente me pagava mal e tudo mais. Aí minha avó começou a falar, vai fazer concurso, minha filha, você quer mudar, aqui só tem isso, vai fazer concurso. Minha avó só vai fazer concurso pela minha área. Se não for, eu não quero. E por acaso também nunca tem concurso para design, mas nesse ano teve umas 3 ou 4 vagas aí de design lá na região, né? Foi em Salvador, ainda foi uma vaga que eu passei que o prédio era na frente da casa da minha avó. Foi uma coisa assim que tinha que acontecer. Minha avó me obrigou a fazer o concurso, pagou minha inscrição e no fim eu passei para um que era na frente da casa dela. Mas também cansei, era para ser diagramadora ainda. E aí eu falei, não. Aí eu saí, tirei uma licença, vim morar em São Paulo, aí o resto é história. Eu já cheguei aqui. Fui fazer logo uma pós-graduação, essa que eu tenho design de serviço. Eu não parei de estudar, né? Nunca mais. Estudo muito todos os dias. E aí uma coisa foi levando a outra. Lá no IFBA, onde eu trabalhava como servidora, quando eu realmente me inteirei assim, do que era design e tudo mais, eu comecei a querer fazer oficinas lá de design thinking. Então, o que eu aprendia nos artigos, aprendia em bootcamp, não sei o que, eu levava para dentro do IFBA. As pessoas têm que saber disso, porque a gente tem vários tipos de usuário e era uma instituição de educação também, né? Era no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que tem em vários estados, né? Então, a gente tinha os estudantes e eu estava muito com essa cabeça, nossa, a gente precisa entender melhor os nossos estudantes, como é que a gente oferece um processo seletivo mais justo, como é que a gente oferece um material didático mais legal.
E aí eu comecei a puxar um pouco essas coisas lá dentro, já de fazer oficina, de fazer workshop e tal, para ir evangelizando e passando essa palavra do design para frente. E aí esse bichinho me mordeu de vez, assim, falei, eu preciso começar a falar sobre isso, eu gosto, e as pessoas começam a entender melhor, e eu estava vendo impacto já disso, né? Então, desde então, eu não parei de falar dessas coisas, não parei de estudar também. E aí, estou aqui, agora, nessa altura do campeonato. Pô, que legal. E o que que você mais sentiu de choque de mudança cultural, assim, por você vir da Bahia e agora tá em São Paulo? Apesar que São Paulo tem várias culturas no mesmo lugar, né? São várias pessoas, assim, vêm para São Paulo, né? São Paulo é uma falando da capital, é uma cidade que tem muitas coisas, muita diversidade, né? Mas mesmo assim, eu acho que deve ter um choque, né? De você ter uma vida com uma cultura diferente do que é aqui. Você sentiu isso? E você sentiu também algum tipo de preconceito por você ser do Nordeste, assim? Rolou alguma coisa, algo nesse sentido? E assim, pra mim, eu já deixei claro aqui em outros episódios que as melhores praias estão no Nordeste, gente. Tipo, já visitei vários lugares. Na Bahia eu só fui, por enquanto, pra Porto Seguro, mas já gostei tanto de lá que já fui 3 vezes e assim, é muito bom lá. Eu amo demais as praias de lá. Não, eu acho que não tem como comparar. As águas de lá são mais quentinhas, mais morninhas, são mais aconchegantes, assim, as praias do Nordeste. Sim, é verdade, total. Eu acabei que vim morar em São Vicente, né? Na pandemia, eu saí de São Paulo e vim para São Vicente justamente para ter esse gostinho de praia que eu sentia falta em Salvador. Mesmo que, assim, as pessoas acham que a gente mora em Salvador e vai para praia todo dia, e eu ia, tipo, uma vez no ano. Mas eu lembro que pegar um ônibus para ir para o trabalho e eu passar pela orla, assim, era um momento áureo do meu dia, assim, sabe? Porque sempre tava sol, sempre tava lindo, e a gente passava e falava, meu Deus, eu queria estar mergulhando, mas dava uma paz de espírito. É uma coisa que você perguntou isso da diferença, e é engraçado, porque é uma das primeiras diferenças, não as principais, porque tem outras que eu vou falar aqui, mas uma das primeiras que eu senti era que São Paulo, a gente anda, a gente anda, a gente anda, a gente vai de carro, a gente vai de ônibus, a cidade simplesmente não acaba, e você não tem uma sensação de tipo, tá, tô em paz, sabe? Tipo, acabou, tá tudo bem. Em Salvador, não. Qualquer coisa, qualquer lugar, você olha, dá 5 minutos, você vê a orla, você vê o mar, e o mar, pra mim, dá aquela sensação de, tipo, não, acabou a cidade, tá tudo bem, as coisas vão ficar, vai dar tudo certo. São Paulo é meio claustrofóbico, assim, é muito prédio, muita cidade, acaba a cidade, tem mais cidade, e as cidades são iguais, não todas, claro, mas a região metropolitana ali de São Paulo, da Grande São Paulo, você sai de São Paulo e não parece que você saiu, né, você fica, e é muito grande, você vai, e não muda, então aquilo dava uma aflição, que quando eu conto eu acho até engraçado, mas eu lembro que foi uma percepção que eu tive logo, muito, muito sensorial, assim, né? Mas falando de cultura e, enfim, diferenças que a gente pode ter, eu lembro de uma situação que ilustrou muito, assim, a mudança, e justamente os preconceitos que às vezes as pessoas têm, né? Que eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu peguei um Uber para fazer alguma coisa. Não foi quando eu cheguei, eu já tinha um tempo em São Paulo, já estava trabalhando. E o Uber, ele me perguntou, como é aquela conversa de Uber, né? Ficava puxando papo e tudo mais. Aí eu contei para ele que eu estava aqui, que ele ouviu meu sotaque, ele falou, mas você não é daqui? Eu falei, não, eu sou de Salvador. Ah, você tá aqui para passear? O que que você veio fazer? Eu falei, não, eu vim trabalhar. Aí ele, não, então, ó, fé em Deus, sua oportunidade vai chegar, vai dar tudo certo. Eu falei, não, moço, eu tô indo pro trabalho agora. Obrigada, mas eu já tô indo pro trabalho. Aí ele, não, mas não se preocupe, sua vida vai melhorar, você vai conseguir um emprego melhor. E eu pensando, tipo, mas eu já tô no emprego ótimo, tá tudo bem, eu já tô na minha área. Não, você já terminou a faculdade, tem que estudar. Eu falei, eu tô fazendo pós-graduação, já tô trabalhando na área. Mas não se preocupe, tipo, na cabeça dele, eu tava aqui com uma pessoa que tava, tipo, lutando muito pela minha sobrevivência, sabe, assim, tipo, ele não conseguiu ouvir mais nada além do meu sotaque, né? Não tava ouvindo que eu já tava empregada, que eu já tava encaminhada. Ele tinha essa percepção de que a pessoa que saiu do Nordeste, ela veio para cá para, enfim, tá com dificuldade. Não que a gente não tenha, claro, todo mundo tem, mas dentro. Eu vim de uma situação muito privilegiada, eu estava empregada, eu já vim com emprego, eu já vim com. Como eu falei, já comecei a fazer pós, eu já estava ganhando muito mais do que eu estava ganhando em São Paulo ou em Salvador. Então, eu não vim com esse estereótipo, vamos dizer, daquela pessoa que sai batalhando e tudo mais, né? Mas depois que a pessoa ouve o sotaque, ela já para um pouco de escutar a história. E eu achei engraçado isso, né? Mesmo eu correspondendo aí a vários
arquétipos privilegiados até de ser uma pessoa branca, de já ter uma classe, não vim de uma classe social mais baixa, C, D, ou D, E, não, eu vim de uma classe média, pessoa branca, mas mesmo assim, só por vir do Nordeste, ele já estava com um monte de percepções ali na cabeça dele, achei isso engraçado. E aí não tinha o que eu falar, se ele continuava achando que eu vim para cá para correr atrás, assim, sabe? Mas aí na lida, ali no dia a dia com pessoas de trabalho e tudo mais, uma das coisas que eu precisei reajustar no meu jeito, que é uma coisa que até gera dilemas assim, internos, é a forma de conversar, porque lá em Salvador a gente é muito informal, a gente é muito, ao mesmo tempo que a gente cria uma proximidade, uma intimidade muito grande, muito rápido com as pessoas. Então, quando eu cheguei aqui, eu não refleti sobre isso, né? Eu só fui ser como eu era. E aí eu achava que todo mundo era meu amigo, e que eu podia falar do jeito que eu sempre falei, inclusive palavrão, xingamento e tudo mais, que eu sempre fui muito boca suja. E isso no trabalho aqui em São Paulo pega muito mal, né? Então eu tive que recalcular um pouco essas rotas, assim, porque algumas vezes as pessoas acharam que eu era grosseira, ou que eu falei uma coisa fora do tom, ou que eu me abri demais, ou usaram coisas que eu falei em contexto de informalidade, parecia que eu estava falando, sei lá, uma coisa séria, e aí eu não conseguia mudar um pouco essa visão, então eu tive que ir mudando essa forma e polindo mais a forma de falar, né, porque é meio bem diferente, assim, o jeito que a gente conversa, que a gente interage. Isso, claro, nos ambientes de trabalho, né, entre amigos e tudo mais, aí eu me solto mais e tá tudo certo. Mas, enfim, comigo diretamente foi o que aconteceu. Existe um outro preconceito, sim. A gente coisas veladas, né? São Paulo tem muito isso também, que os preconceitos eles existem, mas não são tão explícitos sempre, né? Às vezes sim. Mas e aí a gente fica sabendo depois, né? De um comentário ou outro. Já ouvi gente perguntando no meio de reuniões sérias, mas você, esse sotaque é da onde? Eu, tipo, mas gente, eu tô falando de outra coisa, o que é que tem a ver com o sotaque é isso, aquilo? Mas, enfim, coisas mais básicas e coisas que depois a gente fica sabendo. Mas diretamente, assim, comigo foram essas situações. Assim. No mais, eu vou me adaptando, tá tudo certo. Tudo isso que você trouxe sobre essa questão de adaptação, de arquétipos, tem muito a ver com a questão da persona, né? E até falando sobre isso, encaixando essas coisas aí do que você trouxe, de percepções com relação ao motorista do Uber, eu acredito que talvez ele até a percepção dele com relação a isso, talvez as notícias que trazem, né? Às vezes as notícias pintam só um recorte da realidade, mas não o todo, né? E aí a gente fica imaginando só aquele recorte, só aquilo ali, só aquele pedacinho. E acha que é o contexto inteiro daquela forma e não é. E aí pra gente trazer pra essa questão da persona, o que é de fato a persona, né? Quando a gente fala personas, o que é essa ferramenta e como que você enxerga a importância dela nos projetos, sabe? Você já conhecia personas ou utilizava isso lá quando você diagramava ali os projetos? Ou você começou a conhecer e utiliza, ou se não utiliza, por que não utiliza, né? Tipo, depois que você focou em estudar mais a questão do UX design? Bom, começando do final, você me perguntou, né, de quando foi meu contato. Eu comecei a entender melhor, realmente, depois dessa fase de me embrenhar pelo UX, né, de começar a tentar entender. Acho que logo nos primeiros materiais que você vai estudar, certamente você vai se esbarrar com persona em algum lugar, porque é uma ferramenta que as pessoas usam muito, né, na área. Então, eu tinha um pouco do conceito mais, assim, super ainda, como é que eu posso dizer? Não era um conceito formado, mas eu ouvia falar de arquétipo, público-alvo, coisas soltas, assim, que não necessariamente. Persona eu ouvia também, mas eu não entendia muito bem o que era cada coisa, para que servia. Mas eu via muito persona como é tipo um personagem, é um modelo, mas eu não entendia muito bem para quê. Eu fui entender mesmo quando eu comecei a estudar UX, principalmente porque a gente está falando de persona voltada para esse universo, né? E aí o que é, né, no fim das contas, as pessoas, o que eu entendi e que é o que é no fim das contas. As pessoas, elas são representações de um grupo de pessoas. Pode ser de usuários, pode ser enfim, potenciais usuários. Aí a gente fala um pouquinho daqui a pouco. Mas as pessoas, elas são uma ferramenta, né? A persona é uma ferramenta que ela representa um grupo de pessoas.
Então é assim como se elas fossem personagens ali que você materializa nessa ferramenta de persona, mas, via de regra, elas são baseadas em fatos reais, né, em dados que existem. Então, não é que nem você chegar e criar um personagem para o teatro. Ah, vou fazer aqui uma pessoa que é engraçada, que tem, sei lá, que é mãe de família, não sei o quê, e colocar aquelas características ali porque você tirou da imaginação. Quando a gente está falando de persona que a gente aplica nos projetos de UX de tecnologia, a gente fala de personas que elas são baseadas em dados. E elas servem para ajudar a companhia, né, enfim, o projeto que você está fazendo, a empresa que você está servindo, que você está atendendo, a tomar decisões, como a maior parte das ferramentas e dos entregáveis que você vai ter em design, basicamente elas servem para ajudar você e a sua companhia, os stakeholders, o time e tudo mais, a tomar decisões mais acertadas. Por isso que elas precisam ser baseadas em dados, né? Elas não podem ser tiradas da imaginação, porque imagina se eu estou ali trabalhando num produto, sei lá, sei lá, produto X, sei lá, produto financeiro de pessoas que precisam investir ali para usar meu produto R$ 100.000. E aí, na minha cabeça, não, R$ 100.000 tem que ser uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês. Ela já consegue fazer R$ 100.000 rápido, consegue investir R$ 100.000 no meu produto. Tipo, você tirou da sua cabeça isso, provavelmente você não tem nenhum dado. E esses dados vêm da onde? Eles podem vir de pesquisa com o usuário, em geral, o que a gente faz em UX é isso, é pesquisa com o usuário, seja entrevista, seja questionário, surveys, enfim, existem vários métodos que você pode usar para alimentar e para construir uma persona. E elas podem vir de dados também do mercado, dados de tendência, dados, enfim, mas dados reais que existam de alguma forma, não que venham da sua cabeça, da sua intuição, ou da intuição dos stakeholders, que também é o que acontece muito, né? Às vezes o designer está ali bem intencionado, cheio de vontade de fazer pesquisa, mas o stakeholder acha que ele sabe quem é que ele tá querendo falar. E aí ele, não, a gente está falando com fulano de tal, e a idade, não sei o quê, vem com um monte de coisa, mas quando você vai perguntar, não saiu de dado real, não saiu de pesquisa, não saiu de nada, saiu da cabeça dele. Então, o importante, eu acho, principal, para que você consiga atender esse objetivo principal da persona, que é ajudar a tomada de decisão, é você trazer dados reais, não tem muito para onde você correr com isso. Você comentou que muitas pessoas hoje estão utilizando as personas. Você acha que por muitas pessoas estar utilizando, elas estão utilizando de forma errada? Você tem essa visão, principalmente por ser professora de MBA hoje em dia, né, nessa questão de pesquisa em design, e por ser um artefato de entregável de pesquisa, né? Porque você pode fazer ali, pesquisa as pessoas, e um dos artefatos que você pode estar entregando é uma persona. Você acha que a galera tem usado isso de forma errada? E aí até emendando isso, porque muito também se fala sobre a questão da protopersona, né? Que você falou, tira da imaginação. A protopersona pode ser algo que não é totalmente da imaginação, mas é uma percepção. Então, é um achismo, só que um achismo meio embasado ali. Então, tipo, eu vi aquelas pessoas e eu imagino que elas sejam mais ou menos isso daqui. E aí depois, claro, é legal validar isso depois com pesquisa, lógico. Mas talvez as pessoas estão confundindo entre usar persona e protopersona. Como que você vê hoje em dia essa relação sendo professora? Isso que você falou, eu vejo bastante acontecer, principalmente em portfólio, assim, quando você vai pesquisar. Enfim, você procurar portfólio de UX design, possivelmente você vai ver uma etapa ali que a pessoa faz a persona, e quando você vai tentar entender como que saiu essa persona, às vezes não tem ali de onde ela tirou aquilo, enfim, é só uma proto-persona. Que tem o seu valor, que é muito grande, na minha opinião. O que acontece? A proto-persona é exatamente essa persona que é criada a partir de percepções, de imaginação e tudo mais. Ela vai ser muito útil quando você for planejar uma pesquisa, por exemplo. Então, não precisa você tirar uma pesquisa do nada. Tipo, eu não sei nada sobre, não faço a menor ideia, não tenho hipóteses, não tenho nenhuma questão aqui, ou não imagino que seja de um jeito ou de outro, e eu vou descobrir agora no campo, do nada, né? Vou direto pesquisar. Não, você pode partir desse pressuposto, assim, do que está na sua cabeça. Não, eu imagino que meu usuário seja de tal idade, de tal recorte, etc, etc. Aí você, o segundo passo é fazer o quê? Planejar uma pesquisa em cima disso e fazer uma pesquisa para você validar se realmente o que está ali na protopersona se confirma ou não, valida ou não valida.
Então, o problema é quando a gente pega a protopersona, que é uma persona que não é, que ela não está baseada em dados, e a gente começa a querer tomar decisões importantes, seja de negócio, seja de produto, seja para o usuário, em cima dessa hipótese, que ainda é uma hipótese, ainda é frágil. Então, acaba que você vai tomar uma decisão, porque a ferramenta está ali, você propôs isso, você toma a decisão baseada naquilo, mas é muito provável que essa decisão não vai ser muito acertada, porque você não vai estar baseando ela em coisas reais, entende? Então, a protopersona, ela tem seu lugar, ela é importante, não é fundamental, mas ela pode servir, sim, como uma ferramenta para ajudar você no seu planejamento, mas ela não pode servir como entregável final, vamos dizer assim, ou como uma ferramenta de tomada de decisão. Então, dos erros principais que eu vejo em portfólios, em pessoas que vêm me perguntar até opiniões sobre o projeto e tudo mais, é muito isso, de querer usar a protopersona como um entregável final, uma ferramenta de tomada de decisão quando ela não tem dado ali. Mas tem outros erros ali também, né? Às vezes, quando a pessoa realmente fez uma pesquisa, embasou aquela persona em dados, o que que eu vejo acontecer muito? As pessoas generalizando todos os usuários em uma persona só. Então, o negócio do usuário médio, sabe? Tipo, não, falei com algumas pessoas e acho que todos os meus usuários são assim. E não, poucas vezes, talvez aconteça de você ter só um usuário, só uma persona, mas é muito pouco provável, assim, principalmente pensando no universo das empresas de tecnologia, né, que geralmente tem milhares, se não milhões de usuários. É muito pouco provável que uma persona só vai representar aquele tanto de pessoa. Então, uma persona, um processo bacana de você fazer a persona é justamente você segmentar esses comportamentos, segmentar características, objetivos que as pessoas tenham ali, não colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, se você generaliza todos os usuários em uma persona só, não vai adiantar muita coisa, porque você vai estar sempre focando em um tipo de usuário, vai tentar exprimir todo mundo em uma caixinha só, todos os comportamentos em uma caixinha só, e não vai funcionar. Então, isso é importante ter na cabeça. Existem diversos tipos de usuários, né? Não tem para onde correr. E aí, nessa linha, além de eu ver esse comportamento de, não, essa é a minha persona, essa é a persona que a minha empresa atende, eu vejo muita persona com muita reprodução de estereótipo. Então, sei lá, vou trabalhar para um banco e eu vou focar em desbancarizado. Aí coloca a persona ali, não, desbancarizado é classe E, mora na periferia, ganha menos de um salário mínimo, é trabalhador informal, e aí vai dando tique em todos os estereótipos possíveis, sem pensar que de repente um desbancarizado pode ser, sei lá, outra pessoa, sabe, um estrangeiro que veio para cá e ainda não conseguiu abrir uma conta de banco, ou pode ser um adolescente que vai abrir sua primeira conta bancária, ou pode ser uma dona de casa que o marido que cuida das contas, ela nunca teve uma conta. Pode ser tanta coisa quando a gente fala desbancarizado. E quando a gente coloca todo mundo ali, nesse estereótipo, ó, o tamanho do problema, né? Eu vou direcionar o meu produto e o meu serviço, eu vou perder um monte de oportunidade de outros tipos de pessoas, outros tipos de necessidade que as pessoas têm. Então, para além da generalização, a estereotipificação, é uma palavra isso, não sei, não tenho certeza, mas a estereotipificação, acho que é uma palavra. A estereotipificação, falei muito bonito agora, também é um grande problema das pessoas que eu vejo acontecer. Outra coisa que eu vejo acontecer muito é de não ter uma atualização das pessoas, e hoje com essa velocidade da tecnologia e tudo mais, e como as coisas mudam, o Pix, por exemplo, é um contexto que mudou muito, né, a realidade dos produtos financeiros, principalmente os digitais. Então, pessoas que às vezes têm 2 anos, quando não tinha Pix, hoje em dia, as necessidades, as motivações das mesmas pessoas, elas já mudaram. Então, se você ficar preso na persona que você fez 2, 3, 4, 5 anos atrás, dependendo do contexto, pode fazer sentido, mas dependendo do contexto, provavelmente não fará. Então, tem que ter essa repescagem, assim, de você entender se hoje aquela persona faz sentido para aquele contexto que você está estudando. Outra coisa que eu vejo muito acontecer são as pessoas muito focadas em demografia, dados demográficos. Então, fulano de tal, tem 39 anos, classe sei lá, advogado, mora em Salvador, mas nasceu em São Paulo. Tipo, o que que isso está falando para o negócio de fato, sabe? Nossa, poucas vezes quando a gente está falando de produto,
essas são as características que mais importam ali. Geralmente, quando a gente está falando de UX, quando a gente está falando é, de produto mesmo, dessa visão de produto, de visão de serviço, a gente está falando de comportamento. A gente não está falando tanto de demografia ou tanto de atitude, de opinião. A gente está falando mais de comportamento. Geralmente, pode ser que tenha uma vez ou outra que demografia seja super importante. Ah, vou fazer o aplicativo que só vai funcionar em São Paulo. Ou só vai funcionar para, sei lá, uma profissão X, só para médico. Pode ser que faça sentido, mas grande parte das vezes o nosso foco, a maioria eu diria, está muito mais no comportamento e na necessidade dessa pessoa do que nesses dados demográficos, né, que são mais usados para outros tipos de projetos. Outra coisa que eu vejo acontecer bastante são pessoas que são muito bonitas visualmente, assim, você fala, nossa, o designer é muito bom visualmente, ele tem muitas habilidades visuais, mas que a pessoa não está trazendo ali os dados que vão fazer com que o time reflita, né? Com que o time pense, tipo, ah, não, será que eu estou tomando as decisões certas? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Qual é o risco, né, que envolve? Será que... Porque, no fim das contas, pesquisa e design, tudo isso é muito redução de risco, né? A gente sempre tem um risco ali de fazer uma aposta do negócio que vai ser um caminho mais acertado ou outro que vai ser menos acertado. Quando a gente traz essas metodologias de pesquisa e tudo mais, é para a gente ir reduzindo e conseguindo mirar num alvo mais confiável, vamos dizer assim. Não é que não tem risco nenhum, mas você está reduzindo a chance de um projeto estar errado. E quando você traz uma pessoa que é linda, maravilhosa, muito bonita, e todo mundo quer olhar, mas que não está trazendo a reflexão certa para o negócio, ela também não atende ao objetivo. Então, eu vejo isso acontecer, como vejo o contrário também, umas pessoas horrorosas que ninguém quer ler, e aí, tipo, o negócio engaveta de qualquer jeito. Então, precisa ter esse meio termo, assim, de você trazer as reflexões certas, os insumos certos, mas, ao mesmo tempo, de uma forma que as pessoas queiram consumir também, porque uma outra coisa que eu vejo acontecer muito é as personas serem engavetadas, né? Tipo, ah, tá lindo, maravilhoso, temos uma persona, e tchau. E aí, engaveta e já era, nunca mais você olha para a cara da persona. Então, são algumas coisas que eu vejo acontecer. Outra coisa que eu vejo acontecer muito é as pessoas quererem porque quererem enfiar uma persona no processo. Não é todo projeto que vai precisar que você faça uma persona. Diria que até menos do que mais. É menos provável que você precise do que mais provável. Até porque uma persona bem feita e tal, como eu falei, ela precisa de dados reais e para você conseguir segmentar vários tipos de persona, entender quais são os seus usuários e tudo mais, você vai precisar de uma dedicação grande ali de pesquisa. E muitas vezes a gente não tem o recurso necessário e tudo mais. Às vezes, muitas vezes também o objetivo ele é muito mais recortado, é muito mais direcionado para um objetivo X ou Y específico ali do negócio. Você não precisa entender todos, você precisa entender por exemplo, um tipo de usuário, você não precisa entender todos. Ou precisa entender um comportamento mais a fundo. Ou você até precisa segmentar por comportamento, mas você não precisa entender a persona inteira. Você só precisa saber, ah, não, esse se comporta, sei lá, pegar o exemplo do desbancarizado. Ah, esse é desbancarizado, esse não é desbancarizado. Pronto, você tem que fazer pesquisa com esses dois. Naquele momento faz sentido só fazer isso. Então, não, um usa cartão de crédito, o outro não. Ou um faz compra online, o outro não. Você não vai precisar ter um super entendimento da persona. Então, não precisa você tentar enfiar a persona em tudo, só quando realmente fizer sentido. E quando faz sentido é quando você precisa entender essas nuances de comportamento. Depois, enfim, é isso. Quando você consegue entender, precisa entender mais essas nuances, assim, essas diferenças. Muito bom, hein, Raquel? Todos esses pontos que você trouxe aí, eu acredito que a galera que tá nos ouvindo praticamente foi uma aula aí explicando esses detalhezinhos aí sobre os erros. E para quem tá atento aí, fazer essas correções no portfólio, porque isso pode fazer muita diferença na hora de você tentar uma vaga, né? E teve alguns pontos que você comentou aí sobre a persona, e até mesmo a minha visão a respeito do design hoje em dia é que a gente bebe de muitas outras fontes, né? Essas ferramentas, a própria persona, ela não nasceu dentro de design, ela nasceu em outra disciplina, assim como outras ferramentas que a gente utiliza. Você consegue até trazer isso, ou ser a mesma coisa, tipo, entre persona e público-alvo? Ou muitas das vezes, tipo, tem uma linha tênue ali que às vezes as pessoas acabam confundindo entre uma coisa e outra? Como que é a sua visão a respeito disso? Persona e público-alvo, você acha que é diferente? É igual? Porque público-alvo é muito utilizado na questão do marketing, né? Tipo, para quem você quer direcionar ali seu público e você quer atingir um objetivo para vender mais. Que no final acaba que a gente quer resolver um problema de pessoas
para também ganhar dinheiro ali, né? No final é isso também. Mas, na sua visão, são duas ferramentas diferentes? São iguais? Ou são bem semelhantes? E às vezes por isso que as pessoas acabam confundindo e fazendo uma em vez de fazer a outra? Eu acho que a diferença é... Assim, acho que a sua pergunta já responde um pouco. Acho que tem essas conexões, essas interpolações, sei lá também se essa palavra existe. Falando um monte de palavras que eu não sei se existe aqui, mas acho que dá para entender a mensagem. Todas essas intersecções, essas conexões que existem, elas realmente existem. Eu acho que marketing, hoje, eu vejo marketing uma área muito com potencial de ter uma parceria muito grande com a área de produto, com a área de UX. Eu acredito muito nessa simbiose e vice-versa, né? Claro, eu acho que pensamento de produto é até mais recente do que de marketing, então seria o inverso, né? Da gente ajudar mais marketing. Mas eu vejo essa simbiose acontecendo, assim, justamente também porque a gente bebe muito dos métodos de lá e eu acredito que a gente também iterou muitas coisas, a gente que eu digo, né, a área de UX, a área de produto, iterou as ferramentas, eu não, né, gente, eu não criei nenhuma ferramenta para não ficar aparecendo aqui que eu estou querendo roubar as ferramentas para mim, não sou eu digo a gente enquanto área, mas eu vejo que a área de UX, ela evoluiu algumas ferramentas, né, e a área de marketing continua evoluindo também. Então, esse intercâmbio de metodologias e de tudo isso faz muito sentido, porque no fim das contas os objetivos de negócio são os mesmos, via de regra, né? Talvez de um projeto ou outro, claro, vai mudar no dia a dia ali na prática, mas os macro ali, como se fossem os grandes, as estrelas norte dos projetos, elas são muito orientadas ao mesmo ponto do negócio, né? De você aumentar uma coisa, diminuir outra, não sei o que, isso tudo vocês estão todos indo na mesma direção. Marketing, produto, design, está todo mundo querendo alcançar os mesmos objetivos. Então, esse intercâmbio faz muito sentido. Isso tudo para dizer que, na minha visão, o que acontece? Quando eu estou falando de público-alvo, voltando para o significado, a semântica da palavra, a gente está falando de pessoas que a gente ainda quer alcançar. Então, não são clientes ainda, são meu público-alvo, são pessoas que eu ainda quero chegar. Quando a gente está falando de persona, a gente está falando de uma representação de um grupo de pessoas. Então, pode ser que eu pegue que esse público-alvo esteja muito claro ali na minha cabeça, mas eu quero representar ele em forma de persona, e marketing use uma persona para representar o público-alvo. Então, tudo certo. Mas, via de regra, na indústria, o que eu vejo é que marketing fala público-alvo e o UX fala persona. Então, eu acho que, na semântica, para mim, está muito claro que público-alvo é um usuário que a gente não tem ainda, enquanto usuário, não é nem persona, né? Para mim, o contrário, vamos dizer assim, de público-alvo seria usuário. Então, público-alvo é quem eu ainda quero chegar, usuário é quem eu já tenho dentro do meu produto ali. E a persona vai ser um artefato, uma ferramenta que pode representar essas duas ou outros grupos de pessoas ali. Então, eu não vejo como divergentes, mas complementares, no fim das contas. E aí, um outro ponto é que, às vezes, eu tenho um público-alvo que já é meu cliente. Então, ele é meu usuário dentro do ecossistema do banco, por exemplo. Trabalho no Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, tem não sei quantos milhões de usuários, de clientes e tudo mais. Dentro do Bradesco existem 1 milhão de produtos, no que eu não vou saber listar, nunca trabalhei no Bradesco, mas enfim, dando um exemplo. Bradesco vai ter conta corrente, vai ter conta poupança, vai ter cartão de crédito, vai ter investimento, vai ter empréstimo, vai ter um monte de produto lá dentro. Às vezes, eu tenho um usuário do Bradesco que ele tem uma conta corrente, mas ele não é usuário do cartão de crédito. E eu trabalho no produto cartão de crédito. Eu não trabalho na conta corrente. Então, o meu público-alvo aqui no cartão de crédito são pessoas que já são correntistas do Bradesco, não tenho cartão de crédito ainda e tem uma faixa de renda XYZ. Então, eu tenho um público-alvo que é usuário do meu sistema, mas ele não é usuário do meu produto. Então, por isso que eu falo que às vezes as coisas vão se conectar mesmo, e vão se embolar e tá tudo certo. Eu acho que é importante a gente ter clareza do termo, porque quando a gente vai discutindo, a gente vai amadurecendo até nossa cabeça mesmo, entendendo melhor e conseguindo falar melhor sobre o que é cada coisa. Mas na prática, se um stakeholder fala público-alvo querendo falar persona, ou fala usuário querendo falar, sei lá, público-alvo e mistura as coisas, vale a gente dar aquele toque, mas também não precisa a gente ficar com esse preciosismo todo na hora do projeto, sabe? É só você entender direito ali qual que é o objetivo direito da pessoa, do stakeholder, do seu time, porque no fim é o que eu falei no começo, tá todo mundo indo num objetivo só. Então, se entendam, falem a mesma língua
Às vezes um vai ter que falar a persona querendo falar usuário, outro vai ter que falar usuário querendo falar persona, e tá tudo certo. O importante é se entender. No final, a questão é o resultado, né? Igual sempre teve a treta, eu acho que sempre vai ter sobre é logotipo ou logomarca, né? Sempre tem essa. Sempre Exatamente, teve exatamente. essa treta, assim. E há muito tempo atrás eu até tinha esse pensamento, não, mas o certo é logotipo e tem toda uma explicação e tal. Eu falei, cara, no final. É. No E final. é o certo, mas Mas beleza. no final não faz diferença, né? Tipo, porque se a pessoa ali tá se comunicando, resolveu o problema, vai pra frente, cara. Vamos. Essas picuinhas que são geradas no começo da nossa carreira, ao longo dos anos a gente vai vendo que isso não faz sentido ficar discutindo sobre isso e vai pra cima. Como você mesmo falou, que o importante é o resultado. E tem uma outra ferramenta e um outro entregável também que é muito utilizado aí nas questões de pesquisa e dentro da área de UX, que é a questão da jornada do usuário. Na sua visão, quando que se utiliza, né? Você já falou um pouquinho sobre a questão de quando utilizar a persona, que nem sempre é necessário, etc. Mas e a jornada do usuário? Quando que você tem a percepção que é importante estar utilizando ela dentro de um projeto? Sei lá, é no começo de um projeto que a gente vai lá, investiga, fez a pesquisa, identificou a persona, faz essa jornada que essa persona faz para poder mapear ali as features que vão entrar nesse produto que está começando ou não, é um produto que já está mais tempo no mercado, mas precisa de novas features e não sabe onde colocar essas novas features, é aí sim que encaixa ela, são em todos esses momentos. Como que você enxerga isso, Raquel? Tenho vários caminhos para seguir nessa resposta, mas eu acho que antes de dizer quando eu acho que é importante, que eu já vou adiantar que a resposta depende, como praticamente todas as respostas que eu dou quando eu pergunto coisa de UX, é a gente entender um pouco, talvez, o teor ou os níveis. A gente entender que jornada é uma ferramenta, jornada do usuário, uma ferramenta de jornada, é uma ferramenta que ela pode ter níveis de profundidade muito diferentes. Então, pode ser que seja uma jornada, tipo, que eu quero só mapear início, meio e fim do que... O que é uma jornada? Uma jornada é o trajeto que um usuário percorre de um ponto da experiência a outro. Isso quer dizer que eu posso mapear uma jornada desde o começo da experiência, que o ponto A dessa jornada vai começar lá no dia que o cara nasceu, praticamente, porque a gente está falando de experiência de, sei lá, comprar uma casa, como é comprar uma casa. Aí a gente vai mapear desde o dia que nasceu, onde ele morou, quais foram as influências externas que fizeram ele comprar uma casa, que tipo de trabalho ele tem que vai influenciar o tipo de financiamento que ele vai fazer na casa, se ele vai pagar à vista, qual tipo de casa ele vai querer, porque o sonho dele é ser pai, ter 38 filhos. A gente consegue fazer uma jornada super robusta desde lá atrás, até o momento que depois que ele contratou o empréstimo, o financiamento, durante, depois acabou o empréstimo, ele terminou de pagar a casa, vendeu a casa, eu consigo mapear tudo isso. Ou eu consigo falar, pô, beleza, eu estou falando de financiamento de imóvel, mas eu estou falando especificamente do momento que o cara vai assinar o contrato. E aí eu quero falar só sobre o ponto de contato entre o usuário e o contrato. Então, tipo, que horas ele vai ter acesso a esse contrato, se vai ser uma assinatura digital ou analógica, se vai ter alguém com ele ajudando ou não, se ele vai entender os termos jurídicos que estão ali ou não. Então, pode ser super micro, e a gente está falando de um ponto de contato específico, e a gente esmiuçar isso e conseguir dar um zoom in, assim, bem específico naquele ponto da jornada, e dentro dessa jornada tem outras micro jornadas, ou pode ser uma jornada mais macro, que a gente quer mapear todo esse trajeto, né, do começo até o final de vida ali do produto. Então, com essa explicação, eu acho que já dá para entender um pouco que não vai ter um momento específico para você usar a jornada. Você vai usar a jornada quando você identificar lá no seu planejamento, que eu acho que é o momento principal de qualquer tipo de pesquisa de projeto de design, é você planejar no sentido de você estar alinhado com seus stakeholders, discutir com seu time e tudo mais, vocês entenderem bem os objetivos. Se você está vendo que você precisa entender justamente esse traslado entre os pontos. Então, tipo, não, eu quero entender se existem oportunidades aqui de melhoria nesse caminho que a pessoa faz, de tipo, descobri que percebi que eu preciso de um empréstimo e assinei o meu empréstimo, o que é que ele precisa fazer ali dentro? Será que existem oportunidades aí de negócio? Ou não, eu percebi que na hora de assinar o contrato tá todo mundo desistindo do processo na hora, tá saindo do carrinho,
vamos dizer assim, né? Tá desistindo do funil. Pô, tem alguma coisa aí que tá acontecendo, que o cara tá indo até a assinatura de contrato e não tá conseguindo, então vamos tentar mapear quais são esses pontos, conversar com essa pessoa e tal, e você vai começando a entender que o problema é um pouco maior do que você imaginava, que não é com a caneta que ele vai assinar o contrato, não é o botão que ele vai assinar o contrato. Na verdade, é porque ele não entendeu o termo tal, e aí ele precisa de um auxílio não sei aonde, e aí aquilo vai virando uma coisa maior. E no fim das contas você percebeu que virou uma jornada. E a jornada ela vai dar justamente essa visão de complexidade, né? De você entender que não se trata só de um botão, não se trata só Quando você precisar entender a complexidade, é um caminho que você pode seguir, um dos caminhos que você pode seguir é entender essa jornada. Não, eu acho que o importante esse momento de planejamento, de você entender exatamente qual é o objetivo que você tem, de você delimitar bem o seu objetivo, de você entender que existem essas granularidades, porque também tem isso. Pesquisa é um negócio que morde a gente e a gente começa a querer ver todos os espectros possíveis, não sei o quê. Então, entender se realmente todos esses detalhes fazem sentido para o projeto, se é uma coisa que precisa ser mais enxuta ou não, ou se é realmente uma coisa maior que você precisa ver uma jornada inteira. E aí, dentro da jornada, o que você precisa mapear, né? São esses macro passos, assim, os steps ali, as etapas mesmo do caminho que o usuário precisa fazer para percorrer, beleza. Mas será que você não precisa também mapear as emoções que essa pessoa sente? Então, na hora de assinar o contrato, ela fica super feliz porque ela está assinando o contrato, ou ela fica triste porque ela vai perder dinheiro, ou ela fica frustrada porque ela não entendeu o que está escrito. E aí você colocar isso na jornada também, como é o sentimento dessa pessoa, observar como é que foi essa jornada para você perceber onde que você tem a oportunidade de melhoria ou não. São essas observações que vão fazer você propor, né? Você e seu time proporem ali, propuserem, que vai fazer você e o seu time colocarem ali pontos que vão fazer sentido para o negócio. Também, de novo, igual a persona, não adianta só você mapear. Você precisa mapear e usar a ferramenta para refletir em cima do objetivo de negócio, do objetivo do projeto que você tem. Então, trazer além dos passos que a pessoa trilha, essas outras nuances de sentimento, de ações que ela faz, mapa mental que ela tem na hora, pensamentos, enfim, são coisas que talvez possam trazer uma textura maior para o seu projeto e que, de novo, pode ser que faça sentido ou não, dependendo do escopo, que você vai delimitar muito bem na definição de objetivo e no seu planejamento de projeto. Você comentou aí a respeito da questão de saber os objetivos, antes de até mesmo de começar, se decide ali se vai fazer uma jornada ou não. Você trouxe alguns pontos que são importantes considerar na hora de mapear essa jornada. Então, de certa forma, existe um melhor processo que você enxerga para se construir essa jornada. É claro que além da pesquisa, que tem que ser muito bem embasada, porque pode ser que às vezes as pessoas caem nessa questão novamente, do achismo ou será que eu pesquisei o suficiente para realmente montar essa jornada? A galera tem muitas dúvidas. Qual que é a quantidade certa de pessoas, então, que eu tenho que pesquisar? Talvez muitas pessoas podem cair nisso, né? Como que você enxerga isso? Tem um processo ali, poxa, conversa com pelo menos, se for lá 100, igual você trouxe, né? Tem uma empresa que tem milhares e milhões de usuários, você pesquisar só com uma, vai ser muito difícil você chegar à conclusão que aquela é a persona do produto inteiro, né? Então, falando sobre um pouquinho da persona que você comentou. Vamos supor que tem uma empresa ali que tenha 1.000 clientes, eu preciso conversar com pelo menos 80 pessoas para realmente mapear essa jornada que esses clientes fazem para fazer sentido, ou não, eu posso ir por outro caminho. Como que você enxerga qual é o melhor processo que uma pessoa pode estar fazendo para construir essa jornada, que realmente seja uma jornada que faça sentido ali para aquele produto, para aquele projeto, e não seja só mais um artefato por ter, entregar e falar que fez alguma coisa, né? Minha resposta não vai ser quase igual, mas vai começar do começo da outra, que é o depende. E que é o depende muito do planejamento dos objetivos, ou seja, começou muito parecido. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sei que esse lance de número de peso, primeiro, se fosse para dizer um processo que a gente precisa seguir na hora de construir a jornada, é a pesquisa, é a mesma da pessoa. Então, você ter dados para você alimentar. Não adianta a gente criar uma jornada da nossa cabeça, porque ela não vai ajudar a tomar decisões corretas, a não ser que seja uma proto-jornada. Não sei se isso existe, nunca usei, mas é possível que sim, né? A gente também pode inventar métodos e metodologias, tá tudo certo. Você pode fazer uma proto-jornada aí e depois você validar isso em pesquisa. Só que para você alimentar essa jornada, o importante é você fazer a pesquisa, e o que vai definir
que tipo de pesquisa você vai usar, quantas pessoas você vai falar, que tipo de perguntas você vai precisar responder, que tipo de hipóteses você vai investigar quando você estiver fazendo essa pesquisa e, consequentemente, quais os métodos e as metodologias que você vai usar, vai ser justamente o planejamento e o alinhamento dos stakeholders. Então, pode ser que você tenha, por exemplo, um escopo que você vai ter 6 meses para você fazer um desenho de jornada. Com 6 meses, você consegue fazer jornada de vários tipos de persona, de vários perfis de usuários. Você consegue trazer a profundidade de sentimentos, por exemplo, uma escala de X, sei lá, uma escala de qualquer coisa. Você consegue ir trazendo níveis de detalhes que, se você tiver uma semana para desenhar uma jornada, você não vai conseguir. Isso vai definir muito o método que você vai usar. Não só o tempo, mas várias outras coisas. Se você pode consultar o usuário ou não. Tem várias empresas que trabalham com um nível de sigilo ali muito grande que não deixam você contatar o usuário, por exemplo. Então, como que você vai desenhar uma jornada se você não tem contato com usuários e você precisa de dados, né? Como é que você vai catar isso? Aí você vai ter que quebrar essa cabeça de pesquisador. Você vai usar tendência de mercado, se você vai fazer uma observação sem ter contato, se você vai colher um dado de uma métrica ou de alguma coisa de um funil de venda, de uma coisa que não tem contato direto ali, o usuário não está te fornecendo informações sensíveis, mas você consegue observar o comportamento, enfim, você vai precisar pensar aí como que você vai responder à necessidade de ter uma jornada. O que você precisa fazer dentro do seu escopo ali, de recurso, de tempo, de contexto, você deixar muito claro os riscos. Então, a gente não pode falar com usuários, ou a gente só tem uma semana para construir. Tudo bem, gente, a gente vai fazer desse jeito. O ideal é que depois a gente valide, tem uma segunda etapa de pesquisa, vamos fazer uma quant, vamos tentar buscar validar isso em um experimento com a galera de desenvolvimento. Enfim, vamos tentar fazer coisas depois dessa etapa para a gente conseguir trazer mais segurança. Às vezes, a pessoa de negócio vai dizer, não, pô, se tá tão inseguro assim, faz mais uma semana, faz mais 2, faz mais 4. Depende de você também ter esse argumento de dizer, pô, a jornada agora é super importante, a gente precisa fazer, porque a gente está com um risco muito grande de cair num erro X ou Y, isso vai dar tal prejuízo para o negócio, etc. Às vezes, você acha que é um super problema e, quando você vai conversar com o PM, quando vai conversar, sei lá, com outra pessoa ali da squad, um líder, ele vai dizer, não, a gente quer essa jornada, mas não precisa ser super assim, a prova de bala. A gente depois pode fazer um experimento para validar alguma coisa rapidinho, e se a hipótese cair, caiu e tá tudo certo, sabe? Isso vale para muitos métodos de pesquisa. A gente, às vezes, fica muito aflito, do tipo, eu preciso fazer um negócio super científico, estatisticamente comprovado e não sei o quê. E, na prática, é o que eu falei no começo, a gente está reduzindo o risco, a gente quer diminuir o risco, tanto para o usuário quanto para o negócio. Então, se você tem um indicativo ali que você pode arriscar mais, que você, enquanto time de design, consegue fazer um projeto que não precisa de tantas validações assim, de tanto rigor científico assim. Por quê? Não é porque não é importante, é porque, para o negócio, vai valer mais a pena você fazer um experimento, colocar no ar e ver se vai funcionar ou não, do que você ter todo o esforço de pesquisador, de time, de não sei o quê, para conseguir responder aquela pergunta. Então, de novo, vai depender muito. O importante é você se basear em dados e você expor esses riscos. Pô, quanto mais robusta ela tá, quanto mais usuários você falar, quanto melhor você desenhar a sua a sua amostra ali, desculpa, quanto melhor você desenhar, com mais qualidade você desenhar a amostra de pessoas que você vai conversar e deixar tudo isso muito alinhado com o time, os riscos você vai correr de estar deixando o seu projeto, o seu produto vulnerável. Então, é isso. Pô, muito, muito bom, Raquel. Eu acredito que está sendo uma aula aí para a galera que está nos ouvindo aí sobre essas duas ferramentas e também sobre essas questões de pesquisa, né? E aí, falando ainda sobre isso, né? Tipo, esse detalhe aí de pesquisa. Tem muita gente entrando hoje na área de design e às vezes fica perdido ou perdida ali em qual caminho seguir, como é que faz isso. E você já trilhou esse caminho, assim, né? Hoje, inclusive, novamente repetindo aí, você é professora aí de MBA e tudo mais nessa disciplina. Que dica que você pode deixar para quem está começando aí na área e sente um pouco que tá perdida ali, a pessoa que está sem saber? E, inclusive, você já deu algumas dicas
semelhantes a isso, assim, para alguns alunos seu e que deu bom, assim, o que você pode passar e transmitir isso para essas pessoas? Porque tem muita gente que ouve o Papo de UX e está começando na área, tal. Tem uma galera que já está na área faz tempo, mas tem algumas outras pessoas que estão iniciando, estão estudando e tudo mais, e que às vezes fica perdido ou perdida para saber realmente, vou por ali, vou por aqui. Então, ouvir de pessoas que já têm mais experiência pode acabar ajudando elas. Bom, eu comecei na área de UX já na área de pesquisa. Então, porque justamente o que aconteceu? Quando eu fui fazer aquele projeto que era no curso de UX generalista, eu fiquei muito encantada pela área de pesquisa. Então, eu fiz um projeto generalista, mas o foco maior do meu projeto foi na pesquisa. E eu consegui, inclusive, convencer aos stakeholders fictícios ali, né, as pessoas que estavam assistindo a apresentação do meu projeto e tudo mais, que o objetivo inicial que a gente tinha não era um objetivo que tinha a ver com nossos usuários, porque eu tinha feito uma pesquisa e eu tinha visto que não era o objetivo deles. Então, eu trouxe para eles dados falando que, ó, eu entendi esse objetivo, mas para a gente atender o objetivo macro lá, que era, enfim, socializar pessoas. Então, eu peguei um objetivo macro ali, que seria o objetivo de negócio, que era fake, fictício, né, do projeto, mas eu peguei aquele macro e eles tinham um objetivo meio de design, assim, que eu tinha que resolver. E aí eu falei, ó, para conseguir atingir esse objetivo de negócio, não é esse problema de design que a gente tem que resolver. Porque eu fui para o campo e eu descobri que isso acontece no campo, né, com as pessoas que realmente usam, com os usuários e tudo mais. Claro que era um recorte acadêmico, era um recorte mais lúdico, eu tinha uma liberdade artística, vamos dizer assim, mas isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, que as outras pessoas que estavam ali apresentando, elas foram muito pelo briefing, vamos falar, que foi dado no início do projeto, e o que mais se destacou foi o meu, que eu cheguei e falei, velho, nunca tô querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas é porque ficou muito claro que as pessoas seguiram muito ali, sem refletir sobre o problema justamente, e fazer perguntas, e conseguir envolver os usuários. E quando eu consegui dar esses argumentos, porque eu questionei, eu falei, não, mas será que é assim, será que é assado, isso aqui não faz mais sentido, e aí eu construí a entrega baseado no que veio de dado. Eu consegui espaço depois para ter esse destaque, entendeu? Então, se você faz as perguntas certas, não só as perguntas certas, acho que minha dica principal é fazer pergunta, questionar, inclusive, os objetivos que você recebe. Então, observa se o objetivo que você recebe tem a ver com o objetivo de negócio e começa a usar as habilidades que o pesquisador tem de pesquisar, de perguntar, de não ter medo da pergunta, se uma pergunta é boa, se uma pergunta é ruim, é só você chegar e perguntar. Quando você começa a fazer isso, as coisas vão ficando mais claras na sua cabeça e depois você consegue argumentar muito melhor na hora de você apresentar o seu projeto. Então, agora mesmo, por exemplo, eu estou fazendo um projeto, estou trabalhando nele hoje. Veio assim, o objetivo do projeto é criar mais insumos de um tipo lá para são textos e tudo mais. A gente queria que as pessoas criassem mais textos sobre um assunto XYZ lá, que a empresa estava pedindo. Aí eu olhei para aquilo e falei, será que é isso mesmo? Aí eu fui começar a conversar com outros stakeholders e com os que estavam envolvidos ali comigo também no time. E eu entendi que o problema não era ter mais textos. O problema era que as pessoas não estavam encontrando os textos que já existiam. Então já tinha um monte de material feito, mas eles não estavam encontráveis. E aí isso mudou completamente a abordagem que a gente ia fazer, a metodologia, os objetivos de projeto, tudo isso. E só aconteceu por quê? Porque chegou uma pessoa e perguntou, né? Tipo, como é isso aí? Me explique isso direito. O que é que isso impacta no seu dia a dia? Será que é assim, é assado? Claro que muita reflexão ali, construindo roteiro, métodos e tudo mais, mas acabou que mudou o objetivo. E aí, claro, eu não comecei a fazer sem informar as pessoas, né? Eu fui lá, realinhei, ó, gente, a gente descobriu isso, isso e isso. Será que não é melhor a gente ir por esse caminho? Pronto, validei, continuei o trabalho. Então, ter esse entendimento de você perguntar, fazer muitas perguntas e querer se aprofundar no problema primeiro, antes de você passar para a solução. Inclusive, para você não cair no erro de sair fazendo um monte de persona e jornada aí, quando, na verdade, o que o seu produto precisa é de, sei lá, um teste de usabilidade ou outra coisa que não tem a ver com um framework ou uma ferramenta que você aprendeu, que você ouviu, que pode não fazer sentido para o projeto. Então, acho que é isso.
Pô, muito bom, Raquel. Muito obrigado aí pelo papo. Eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo também curtiu pra caramba. Pra mim, eu falo que cada pessoa que vem aqui, pra mim, é uma aula. Então, eu aprendo muito com vocês que participam aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Você já participou lá com a gente do Semiose Podcast. Então, quem quiser ouvir aí a Raquel também por lá, é só jogar no YouTube aí, Semiose Podcast, Raquel, que você vai assistir. O episódio com ela foi muito legal. Eu gostaria que você deixasse agora as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida do que ouviu por aqui, ou quiser bater um papo aí, tomar um café virtual, onde essas pessoas podem te encontrar para te chamar aí e trocar uma ideia. Bom, antes de falar as minhas redes, eu queria agradecer, né, também a você pelo convite. Fiquei super feliz de participar do Semiose e agora no Papo UX, que eu sou fã dos dois. Acho muito massa o trabalho que vocês fazem para a comunidade. Então, obrigada mesmo. Estou super honrada de estar aqui. Obrigada para quem está ouvindo, que me ouviu falar aí muito tempo enfim, de papo. Então, é isso. Obrigada mesmo pelo convite. E as minhas redes sociais, para quem ainda não cansou da minha voz e das coisas que eu tenho para falar, o meu Instagram é @pesquisaraquel, onde eu falo de pesquisa, justamente, de serviço também, enfim, design em geral, dicas, enfim, minha atuação. E o meu LinkedIn é Raquel Bernabó. E aí sempre rola lá o pessoal perguntando, tirando dúvida, querendo fazer um cafezinho, como o Luan falou, e eu tô super aí, assim, que eu puder ajudar, tamo junto. É isso. Raquel Bernabó no LinkedIn, pesquisa Raquel pesquisa Raquel, não é só pesquisar Raquel. @pesquisa Raquel no Instagram. É isso aí, valeu demais. Valeu todo mundo aí que está nos acompanhando aqui neste episódio. Lembrando que temos o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar no link da nossa bio do Instagram, @papo de UX. E para quem quiser compartilhar esse episódio, é só pegar o link aí e mandar para os seus amigos de grupo, LinkedIn, onde você quiser. Compartilhe com pessoas, porque às vezes a galera compartilha as coisas ruins, mas tem que compartilhar as coisas boas, como este episódio, que é uma aula aí para quem quer aprender um pouco mais sobre pesquisa, voltado aí para esses dois artefatos que nós comentamos hoje, que é a jornada e a persona. E lembrando que você quiser ouvir qualquer outro assunto aqui dentro desse universo de design, é só mandar também uma mensagem para mim lá no nosso Instagram, @papo de UX. Espero que você tenha gostado bastante desse episódio. Se quiser ver a Raquel novamente aqui também, enche meu saco lá e fala, cara, traz a Raquel de novo, porque foi muito bom o episódio com ela e eu quero saber mais sobre pesquisa com ela, porque ela tem uma didática muito boa, porque, claro, ela é professora de MBA. E é isso aí, valeu e Só vamos. Só vamos, é isso aí, valeu e até o próximo episódio.